Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos aprender um pouco mais sobre potências. Agora sobre potências de base 10, vamos estudar um pouco também sobre notação científica e sobre ordem de grandeza de um número. De base 10. Quando nós temos um número, o número 10 elevado a um expoente n, nós podemos fazer assim: 10 elevado a n será igual a 1, seguido de n zeros. Portanto, quando eu tenho 10 elevado a 5, eu coloco o número 1, seguido de 5 zeros, o que dá 100.000. 10 elevado ao quadrado a 2, 1 seguido de 2 zeros, 100. 10 elevado a 1, 1 seguido de apenas um zero, 10. Assim, se eu tenho 10 elevado a 4, por exemplo, será o número 1 seguido de 4 zeros, 10.000. E 10 elevado a 9, a nona potência, será 1 seguido de 9 zeros, ou seja, 1 bilhão. Então é fácil de trabalhar com potências de base 10. Basta colocar o número 1 seguido do número de zeros que está representado aqui pelo expoente. As potências de base 10 são úteis para escrever números muito grandes. Por exemplo, se eu quero escrever esse número aqui, 1.200.000, poderia fazer assim: 1.200.000. Eu poderia escrever esse número assim: coloco a parte significativa dele, 12, e aqui, depois de escrever os 12, quantos zeros eu tenho? Eu tenho 5. Então, isso aqui é 12 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, 12 vezes 100.000, que é 10 elevado a 5, dá 1.200.000. Mas uma outra forma de escrever esse número é uma forma conhecida como notação científica. Notação científica. Como é que esse número estaria escrito como notação científica? Bem, um número está escrito como notação científica quando ele está escrito como um produto de dois números, só que esse primeiro número aqui, o módulo dele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então aqui eu tenho 12. 12 é maior do que 10. Então o que é que eu tenho que fazer aqui então? Eu vou pegar esse número 12, vou dividir por 10 e esse outro daqui eu vou multiplicar por 10.
Então, na prática, eu estou pegando essa expressão, quando eu divido por 10 e multiplico ela por 10, ela continua com o mesmo valor. Então, 12 dividido por 10, eu tenho aqui o número 1,2. E 10 elevado a 5 vezes 10 será 10 elevado a 6. Agora, esse número está escrito como notação científica. Por quê? O módulo do primeiro é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10. Então, 1.200.000 em notação científica é 1,2 vezes 10 elevado à sexta potência. Veja outro caso. A distância de Marte ao Sol é aproximadamente 228.000 quilômetros. Esse número aqui pode ser escrito em notação científica assim: 228.000. Veja que eu poderia escrevê-lo simplesmente assim, ó, como potência de 10, como um número multiplicando uma potência de 10. 228. Aqui eu tenho 6 zeros, então vezes 10 elevado a 6. Mas veja que esse número não está como notação científica, porque 228 é maior do que 10. Então, como é que eu faço para escrevê-lo como notação científica? Eu devo escrevê-lo assim: 202,28. Repare que se eu tivesse colocado assim a vírgula aqui, ficaria 22,8. Aqui ainda estaria maior do que 10. Mas se eu coloco a vírgula depois do primeiro algarismo, 2,28, então agora eu tenho um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Mas colocar a vírgula aqui é como se eu tivesse pegado 228 e dividido por 100. E a vírgula vai correr daqui para aqui. Então, se eu estou dividindo essa expressão por 100, então, para compensar, para que ela continue com o mesmo valor, eu devo multiplicar por 100, que é o mesmo que 10 elevado a 2. Portanto, em notação científica, fica 2,28 vezes 10 elevado a 8. Nesse caso, eu teria aqui 2,28 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, né? Então, 228 milhões é escrito em notação científica como 2,28 vezes 10 elevado a 8. Veja mais um exemplo. Netuno encontra-se a cerca de 44 bilhões e 500 milhões de quilômetros do Sol. Veja que esse é um número muito grande. — 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros. Como podemos escrever esse número em notação científica? Então, já de forma direta,
escrevemos a parte que tem algarismos significativos e colocamos a vírgula depois do primeiro algarismo. 4,5 vezes 10, uma potência de 10, e analisamos o número de onde estamos escrevendo a notação científica. O número original é 4 bilhões e 500 milhões. É como se a vírgula estivesse aqui, ó. Então, a vírgula correu quantas casas? 3, 6, 9, porque ela passa para aqui. Então, esse número escrito em notação científica será 4,5 vezes 10 elevado a 9. Portanto, um número está escrito em notação científica como quando ele está escrito como um produto de dois números. Um número está escrito em notação científica quando ele está escrito como um produto de dois números, sendo que o módulo do primeiro número será maior ou igual a 1 e menor que 10, o módulo do primeiro número, vezes uma potência de 10. É o que temos aqui. 1,2 é maior ou igual a 1 e menor que 10. 2,28, o módulo dele também é maior ou igual a 1 e menor que 10. E aqui também 4,5 ocorre o mesmo. Então, nós podemos, por meio da notação científica, escrever números muito grandes de forma bem simples, de forma concisa. E também nós podemos escrever números muito pequenos, de forma simples, de forma concisa. Por exemplo, se eu tiver aqui esse número, 0,304. Então, nesse caso, eu escrevo a parte significativa, 3. Eu não posso desprezar esse zero, porque ele está entre dois números significativos. Então, 3,04 vezes uma potência de 10. Mas essa potência de 10 será elevada a quanto? Bem, a vírgula estava aqui e ela saiu daqui e fica depois do 3. Quantas casas? 1, 2, 3. 3 casas decimais. E aqui eu vou colocar então menos 3. Por que com expoente negativo? Porque esse é um número que está entre 0, que o módulo dele está entre 0 e 1. São números bem pequenininhos, então nós usamos expoente negativos. Veja que se eu tiver também um número negativo, como por exemplo 19.000, isso não significa que o expoente será negativo. Aqui eu posso escrever assim, menos 19.000 será menos 1,9 vezes 10. Aqui será elevado a quanto? É como se a vírgula estivesse aqui, eu estou colocando ela aqui agora, entre 1 e o 9. Então, vezes 10 elevado a 4. Ela vai correr 4 casas decimais. Veja que o expoente aqui é positivo, apesar do número ser um número negativo. Então, esse primeiro número, o módulo dele, é o módulo. Tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Não se deve dizer que o primeiro número é maior que 1 e menor que 10, porque nesse caso, menos 1,9 seria um número menor do que 1. Mas o módulo dele, sim, é maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10. Aí ele está escrito como notação científica. Vamos considerar agora
uma atividade da página 47, a questão 12. Escreva os números a seguir em notação científica. Então eu tenho aqui, no item A, o número 1.350.000. Como é que eu posso escrever esse número em notação científica? Então, eu posso escrever assim. Coloco o número 1, que é o primeiro algarismo, e uma vírgula depois do primeiro algarismo. Ficará 1,35 vezes uma potência de 10. 10 elevado a quanto? Bem, no número original é como se a vírgula estivesse aqui e ela passa para aqui. Correu quantas casas decimais? 3 mais 3, 6. Então, vezes 10 elevado a 6. Fácil, né? Esse número agora aqui, 1.350.000, está escrito como notação científica. Um produto de um número, cujo módulo é maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10. E que dizer do número 689.000? Escrevemos 6,89 vezes 10. Aqui no número original é como se a vírgula estivesse aqui, e ela passa para aqui. Correu quantas casas? 5 casas. Então, vezes 10 elevado a 5. Fácil, né? A próxima questão é a questão número 13. Escreva os números dados em notação científica com todos os seus algarismos. Aqui nós vamos fazer o caminho inverso. Ele está escrito como notação científica e nós vamos escrevê-lo com todos os seus algarismos. 6,3 vezes 10 elevado a 9. Então eu tenho aqui 6,3 e ao multiplicar por 10 a 9, a vírgula vai correr 9 casas decimais. Então ela vai sair daqui 1, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho aqui 3, tenho aqui 6 bilhões e 300 milhões. Deixa eu reescrever melhor aqui. 6 bilhões e 300 6 bilhões e 300 milhões. Então a vírgula estava aqui, ó. Aí correu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. E aqui 9,23. Vezes 10 a 4. Então aqui a vírgula vai correr 4 casas decimais. Então a vírgula está entre o 9 e o 2, vai 1, 2, 3, 4. Ou seja, isso formará o número 92.300. Ou seja, 9,23 vezes 10 a 4 representa 92.300. Agora, vamos entender o que vem a ser ordem de grandeza. A ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima desse valor. Trata-se de uma estimativa que fornece
a ideia do tamanho de sua medida. Então, trata-se de uma estimativa, uma potência de 10 mais próxima desse valor. Ainda que a ordem de grandeza seja uma maneira imprecisa de fornecer um valor, é muito útil para expressar medidas, quando não temos um número exato para defini-la. Mas vamos tentar entender o seguinte. Primeiro, vamos lembrar um valor aproximado para a raiz quadrada de 10. Com 3 casas decimais será 3,162. Então, quando eu tenho um número escrito em notação científica, quando eu tenho um determinado número, primeiro eu escrevo ele em notação científica. Então, ao escrever a notação científica, se o número que multiplica a potência de 10, se o módulo dele for menor que a raiz quadrada de 10, então a ordem de grandeza será apenas a potência de 10, 10 elevado a n. Porém, quando eu escrevo esse número em notação científica, se o número que multiplica a potência de 10, o módulo dele for maior ou igual a raiz quadrada de 10, então a ordem de grandeza será 10 elevado a n mais 1. Será a potência de 10 do número, sendo que o expoente será acrescentado de mais 1. Então considere esses exemplos. No número 27.000, escrito em notação científica é 2,7 vezes 10 elevado a 4. Mas 2,7 é menor que a raiz quadrada de 10. Então a ordem de grandeza será apenas 10,4. Quando eu escrevo o número 520 em notação científica, fica 5,2 vezes 10 elevado a 2, em notação científica. Mas esse número que multiplica a potência de 10 aqui, o 5,2, ele é maior que a raiz quadrada de 10. É maior que 3,162 ou 3,16. Então, nesse caso, a ordem de grandeza será 10. Aí eu pego o expoente 2 e somo mais 1. Boto 3. Fica sendo 10 elevado a 3. É assim que nós determinamos a ordem de grandeza de um número. Essa é uma forma de fazer isso. Então, pessoal, eu gostaria de sugerir para vocês a atividade, para vocês fazerem em casa, a atividade da página 47, a questão 11. Desejo, então, bons estudos para todos e até a próxima videoaula.